Fala galera, tudo beleza? Mais uma aulinha nossa aqui, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Agora sim, aqui estou eu. Professor Miguel na área, né? Professor Miguel de Física. Meus queridos, olha só. Na última aula que nós tivemos, nós falamos alguns conceitos básicos, né? Na aula anterior. Alguns conceitos básicos envolvendo espaço, referencial, deslocamento, trajetória, aqueles conceitos básicos da cinemática, né? Essa parte da física que estuda movimento, analisando os efeitos do movimento, né? Muito bem, hoje nós vamos falar basicamente disso aqui. Nós vamos falar de velocidade, né? E, em consequência disso, nós vamos falar também da velocidade média. Então, observe o seguinte, velocidade, o conceito de velocidade está relacionado à rapidez. Quando você fala em velocidade, direto ou indiretamente, você, sem dúvida, associa essa palavra à rapidez de alguma coisa, né? Muito bem. A ideia de velocidade está relacionada à rapidez com que um objeto se desloca na sua trajetória. Então vamos imaginar que você tenha esse ponto aqui, nesse ponto você tenha um carro, né? Esse carro está passando aqui por esse ponto, tá? Ele sai dessa posição com determinada velocidade. Imagina que daqui a um tempo ele vai chegar nessa segunda posição, como você está observando aqui, né? Então, olha só, da primeira posição até a segunda, esse carro vai gastar um certo intervalo de tempo, que a gente costuma chamar de ΔT. Esse ΔT é o tempo, é o intervalo de tempo que o carro gasta para sair desse ponto A, que você está vendo aqui, e chegar a esse segundo ponto que eu estou chamando de ponto B. Então, de A para B ele gasta um certo tempo, né? Imagina que você consiga medir a distância que vai do ponto A até o ponto B. Essa distância que o carro percorre, que vai do ponto A até o ponto B, a gente costuma chamar de deslocamento. É o famoso ΔS, né? Nós vimos no vídeo anterior. O ΔS, que a gente chama de deslocamento, seria a diferença entre o espaço final e o espaço inicial, né? Então o carro percorreu uma certa distância e gastou um certo intervalo de tempo. Se eu quero encontrar a velocidade média desse carro, matematicamente a velocidade média ela é definida dessa maneira. Para você achar a velocidade média, aqui a gente vai representar por Vm, né, velocidade média, basta você pegar a variação do espaço, né, que nós estamos chamando aqui de deslocamento também, e dividir esse valor pelo intervalo de tempo que o móvel, que o carro, que a pessoa, que o objeto, seja lá qual for, gasta para sair de um ponto A e chegar até o ponto B. Então, quando você divide aqui o espaço, a variação do espaço pela variação do tempo, você encontra o que nós denominamos de velocidade média. Bom, meus queridos, tudo na física precisa ser medido, né? Nós vimos na aula anterior que o deslocamento no sistema internacional, que é o sistema mais importante para nós nesse momento, no sistema internacional o deslocamento ele costuma ser medido em metro. No sistema internacional ele deve ser medido em metro, né? Não é nem que costuma, ele deve ser medido em metro. O intervalo de tempo no sistema internacional tem que ser medido na unidade segundo. Então, deslocamento em metro e o intervalo de tempo é em segundos. Muito bem, meus amados, se nós quisermos determinar a velocidade média, simplesmente você pega a variação do espaço, divide pela variação do tempo. Então, em relação à unidade, como é que vai ficar essa unidade aqui? Ó, a variação do espaço é medida em metros. A variação do tempo é medida em segundos. Então, no sistema internacional, a unidade que você utiliza para medir velocidade é 1 metro por segundo, né? Aí você vai dizer, mas Miguel, no dia a dia, cara, no dia a dia a gente usa esse metro por segundo, ó. É meio difícil, né? No dia a dia não é muito comum você usar metro por segundo. No teu dia a dia, quando você está, por exemplo, num carro, numa moto,
ou quando passa à beira da estrada e vê placas indicando velocidade, geralmente a unidade que se utiliza na prática é o quilômetro por hora. Eu não tenho dúvida de que o quilômetro por hora é uma unidade mais próxima do teu dia a dia, né? A gente usa muito o quilômetro por hora. E às vezes as questões elas colocam o espaço em quilômetro, elas colocam o tempo em metro, né? Em hora. E muitas vezes eles pedem para você encontrar a velocidade média em quilômetro por hora. Aí beleza, porque se o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora, tranquilo, o resultado vai sair em quilômetro por hora. Mas às vezes é necessário transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Muitas vezes é necessário que o aluno faça essa conversão, que as questões gostam de pedir, né? Eu acho uma tremenda bobagem, perda de tempo, mas as questões costumam pedir para você transformar quilômetro hora para metro por segundo. Tem uma maneira prática de fazer isso, uma maneira bem rápida, né, que os livros costumam colocar, que é um fator, quer dizer, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então basta dividir por 3,6. Se a questão te dá o resultado em quilômetro por hora e você precisa achar esse resultado em metro por segundo, divida por 3,6. Vai ficar bem rápido, né, de efetuar esse cálculo, de fazer essa continha, vai ficar bem prático. Agora, se você quer o contrário, se a questão te dá o resultado em metro por segundo, mas lá na hora de marcar eu preciso passar para quilômetro por hora, aí você vai fazer o processo inverso, a operação inversa. Quilômetro hora para metro por segundo você divide por 3,6. Mas se for de metro por segundo para quilômetro por hora, aí é o contrário. Aí você vai multiplicar por 3,6. Né? Então, repetindo, caso eu encontre a velocidade média em quilômetro por hora, né? Mas lá na hora de marcar o resultado aparece em metro por segundo, então, meus amados, a gente divide quilômetro hora para metro por segundo, você divide por 3,6, esse fatorzinho aí. Caso contrário, caso a questão te dê o resultado em metro por segundo, mas na hora de marcar eu estou verificando que está em quilômetro por hora, né? Ou então o texto da questão pede para eu passar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí nesse caso é bem fácil, metro por segundo para quilômetro por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então é essa jogada, né? Quilômetro hora, metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Mas no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema mais importante para a gente, né? Na física a gente considera o Sistema Internacional como referência sempre, tá? No Sistema Internacional, sempre a velocidade média ela deve ser medida em metros por segundo, beleza? Vamos ver um exemplozinho aqui, né, para tentar entender melhor, bem fácil, né? Por enquanto muito simples. No outro momento a gente vai fazer um material aqui só para resolver exercício, aí a gente coloca algumas questões um pouquinho mais complicadas, mas aqui para quem está começando, para quem está tentando entender o início do assunto, né? Olha só, uma partícula se desloca 500 metros a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metro por segundo. Muito fácil. Se eu quero encontrar a velocidade média, então, filhotes, ó, eu vou fazer isso. Velocidade média é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, né? Então, pega aí a variação do espaço que o objeto percorreu, né? O deslocamento dele no caso. Você observa que o deslocamento vale 500 metros, né? Então, esse ΔS aqui é esse valor, 500 metros. Ele gasta um tempo de 10 segundos para percorrer esses 500 metros. Então, esses 10 segundos é o que a gente chama de variação do tempo, intervalo de tempo. Então, basta jogar esses dois valores aqui dentro. O deslocamento vale 500 metros, né? Então, coloca aqui 500 metros. Divide esse valor pelo intervalo de tempo, que é de
10 segundos, né? Então você vai dividir esses valores, 500 dividido por 10, isso aqui vai dar 50, beleza? Então 50, qual é a unidade disso aqui, ó? 50 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade média que você está encontrando, né? Esse é o teu resultado, tá? Agora, imagina que ele quisesse esse resultado, por exemplo, em quilômetro por hora. Você está achando aí em metro por segundo. Mas a questão não está pedindo em quilômetro por hora, é só para a gente ver se consegue fazer essa transformação. Então, se ele quiser o resultado em quilômetro por hora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse valor que eu encontrei, no caso de 50 metros por segundo, né? Lembra da regra de agora há pouco? Você vai de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, você vai ter que multiplicar esse resultado por 3,6. Tá? Então, quando você multiplicar 50 por 3,6, eu estou fazendo aqui na calculadora, né? Para ser mais rápido. 50 vezes 3,6, isso aqui vai dar 180. Tá? Então, aqui na minha calculadora, o resultado é 180 quilômetros por hora. Beleza, galera? Então, 50 metros por segundo é a mesma coisa aqui, 180 quilômetros por hora. Perfeito. Só para ver se entendemos mesmo. Ó, vamos fazer aqui uma segunda questão. Tá? Também ele está pedindo para você encontrar a velocidade média. Olha o que ele diz aqui. Um carro desloca-se do quilômetro 20 até o quilômetro 92 de uma estrada em um intervalo de tempo de 0,5 hora, meia hora, né? Qual a velocidade média do carro em quilômetro por hora e também em metro por segundo? Meus queridos, olha só. O que está acontecendo é isso. Você tem um carrinho que está partindo dessa posição aqui. Isso aí é o quilômetro 20. Tá? Então ele saiu dessa posição 20 quilômetros. E daqui a pouquinho, esse carro ele vai chegar na segunda posição que a questão está mencionando aí. Então ele vai partir da posição 20 quilômetros e daqui a pouquinho ele vai chegar na posição 92 quilômetros, que é essa posição aqui que você está vendo, ó. Tá? Então aqui eu tenho a posição 92 quilômetros. Quer dizer, quando você está numa estrada e você vai passando em alguns pontos da estrada onde tem aquelas placas, né? Quilômetro 20, quilômetro 30, aquilo ali representa a posição em que você está naquele exato momento. Então aquilo ali é o espaço, né? Esse ponto aqui representa o espaço inicial, 20 quilômetros. Esse ponto aqui representa o espaço final, que é de 92 quilômetros. Então, se você quer achar a velocidade média, você precisa primeiro achar a variação do espaço. Observa que na questão anterior ele já dava direto a variação do espaço. Agora não, ele está te dando um ponto inicial e um ponto final. O espaço inicial e o final. Então, antes de achar a velocidade média, primeiro eu vou achar a variação do espaço, né? Obviamente, para achar a variação do espaço, eu vou pegar o espaço final, que é 92, e vou subtrair do inicial, que é 20. Quando você subtrair 92 menos 20, quanto é que vai dar aqui? 92 menos 20, meus amados, né? Você vai subtrair, tá? 92 menos 20, isso aqui vai te dar como resultado 72. Então, o deslocamento desse carro ele foi de 72 quilômetros. Ainda não é o que ele quer, porque ele está pedindo para achar a velocidade média. Ora, para achar a velocidade média, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a variação do espaço e dividir pelo intervalo de tempo, né? Então, é variação do espaço pela variação de tempo. Bora lá, como é que fica isso? Queridos, 72 quilômetros é a variação do espaço. Tá aqui, 72. Né? O intervalo de tempo ΔT foi de meia hora. Então, aqui vale meia hora 0,5. Perfeito?
Eu vou dividir 72 por 0,5. Se você fizer essa divisão aí em casa, 72 por 0,5 vai dar 144. 144 o quê? 144 quilômetros por hora. Nós achamos então a velocidade média do carro, 144 quilômetros por hora. Entretanto, a questão está pedindo os valores em quilômetro por hora, que nós já achamos, mas ele também quer esse resultado em metro por segundo. Então, ora, como é que você vai fazer isso? Você vai dividir quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Tá? Então, meus amados, se dividirmos 144 por 3,6, isso aqui vai dar como resposta 40. Tá? 144 por 3,6 deu 40. Ora, 40 metros por segundo. Então, se eu medir essa velocidade em quilômetro por hora deu 70, cadê? Deu 144, tá aqui. Né? Em quilômetro por hora deu 144. Mas em metro por segundo deu 40. Então eu tenho aí as duas respostas, né, que a questão está pedindo lá em cima. Tá? Meus queridos, é isso, né? No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho do movimento uniforme, vai tentar entender o que é o movimento uniforme, fazer um exercíciozinho básico dele, né, para tentar absorver um pouquinho dessa parte tão importante da mecânica, né? Da mecânica, a famosa cinemática. Então, desse modo a gente encontra a velocidade média, tá bom? Beijo aí no coração de todos. No próximo vídeo a gente vai falar de movimento uniforme. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.